A carteira caiu no chão sem que ele percebesse. Em meio à correria da cidade, todos passaram por cima, menos ela, uma jovem florista com as mãos ainda sujas de terra e perfume de flores, a pegou. Ao abri-la, viu um nome poderoso estampado em cartões dourados, mas nada a prepararia para o encontro que mudaria o destino de ambos. Você acredita que pequenos gestos podem transformar destinos? O que você faria se encontrasse a carteira de um milionário? Antes de mergulhar nessa história, curta se você acredita que a honestidade sempre vence. Comente: você devolveria uma carteira recheada de dinheiro? Inscreva-se para acompanhar histórias que mostram que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. O barulho ensurdecedor do trânsito engolia qualquer som mais delicado naquela manhã cinzenta de segunda-feira. Adrian Monteiro caminhava com passos firmes pela calçada apinhada, o smartphone colado ao ouvido direito, enquanto gesticulava impaciente com a mão livre. Seu terno italiano de $3.000 cortava o ar úmido como uma lâmina, e seus sapatos de couro legítimo batiam no concreto com a precisão de um metrônomo implacável. Não aceito desculpas, Peterson. Quero os contratos na minha mesa até às 3 da tarde, ou você pode começar a procurar outro emprego. Sua voz cortante fazia os transeuntes se afastarem instintivamente, como se pudessem ser atingidos pelos estilhaços de sua frieza. Enquanto discutia números milionários e prazos impossíveis, Adrian não percebeu quando sua carteira de couro crocodilo deslizou do bolso interno do paletó. O objeto caiu com um ruído abafado no asfalto molhado, passando despercebido em meio ao caos urbano. Dezenas de pessoas pisaram ao lado, algumas por cima, outras desviaram automaticamente. Ninguém parava, ninguém se importava. Era a lei não escrita da cidade grande, cada um por si. Mas havia uma exceção naquele formigueiro humano. Isabela Santos apertava contra o peito um buquê de margaridas brancas que acabara de comprar no mercado das flores. Suas mãos delicadas, ainda perfumadas pelo orvalho matinal das pétalas, tremiam ligeiramente, enquanto calculava mentalmente se o dinheiro que restava no bolso seria suficiente para comprar o remédio da mãe. O cheiro doce e terroso das flores se misturava ao aroma de chuva que pairava no ar, criando uma atmosfera quase mágica ao redor de sua figura miúda. Seus olhos castanhos, grandes e expressivos como os de um cervo assustado, captaram um movimento incomum no chão. Ali, entre as pernas apressadas dos pedestres, jazia uma carteira de couro escuro que parecia gritar silenciosamente por socorro. Isabela hesitou por um segundo. Sua primeira reação foi continuar caminhando, afinal, não era problema seu. Mas algo dentro de seu peito apertou dolorosamente, como se uma mão invisível espremesse seu coração. Não posso fingir que não vi, murmurou para si mesma, sentindo o perfume das margaridas se intensificar enquanto se abaixava. Suas unhas curtas, sempre limpas apesar da terra que costumava carregar por baixo delas, tocaram o couro gelado da carteira. A textura era luxuosa, diferente de qualquer coisa que já havia tocado. Pesava mais do que esperava, e quando a abriu com cuidado, seus olhos se arregalaram. Centenas de notas verdes e alguns cartões dourados brilhavam sob a luz fraca da manhã nublada. Adrian Monteiro leu em voz baixa o nome gravado em letras elegantes num dos cartões. Presidente do Grupo Monteiro Investments. O coração de Isabela disparou como um pássaro em pânico. Ela conhecia esse nome. Quem não conhecia? Adrian Monteiro era o tipo de homem que aparecia nas capas das revistas de economia, sempre com aquela expressão séria e impenetrável. Bilionário aos 35 anos, dono de um império que se estendia por 3 continentes. Um homem que provavelmente gastava em um almoço o que ela ganhava em 6 meses.
Por um instante fugaz, uma voz maliciosa sussurrou em sua mente: ninguém vai saber. Você precisa do dinheiro. Sua mãe precisa dos remédios. Mas essa voz foi rapidamente sufocada pela educação rigorosa que recebera da própria mãe. Uma mulher simples, que sempre dizia que a honestidade era o único tesouro que ninguém poderia roubar. Isabela fechou a carteira com um estalo seco e a guardou dentro da sua bolsa surrada de tecido florido. O perfume das margaridas parecia aprovar sua decisão, envolvendo-a numa nuvem de pureza e determinação. Ela precisava devolver aquele objeto ao seu dono, mesmo que isso significasse entrar num mundo completamente estranho ao seu. Enquanto caminhava pela rua em direção ao ponto de ônibus, Isabela não fazia ideia de que Adrian Monteiro já havia descoberto o sumiço de sua carteira. Naquele exato momento, ele interrompia bruscamente a ligação e apalpava desesperadamente todos os bolsos, sua face habitualmente controlada se contorcendo numa expressão de pânico e fúria. "Merda!" esbravejou, fazendo uma senhora elegante se afastar com ar chocado. Seus dedos longos e bem cuidados vasculharam novamente o paletó, as calças, até mesmo o porta-documentos de couro. Nada. A carteira havia simplesmente desaparecido. Adrian parou no meio da calçada, ignorando completamente o fluxo de pessoas irritadas que precisavam desviar dele. Sua respiração se tornou mais rápida e uma veia saltou em sua testa. Não era apenas o dinheiro que o preocupava, embora houvesse uma quantia considerável ali. O verdadeiro problema eram os cartões, as informações sigilosas, os códigos de acesso que poderiam comprometer negócios de milhões de dólares. "Algum maldito aproveitador já deve estar tentando usar meus cartões", resmungou entre dentes, retirando o celular do bolso com um movimento brusco. Seus dedos voaram sobre a tela touch, discando rapidamente para o banco. Mas enquanto Adrian se consumia em paranoia e planejava medidas de segurança, Isabela Santos subia no ônibus 304 que a levaria ao centro da cidade. Ela segurava firme a alça de metal oxidado enquanto o veículo balançava pelas ruas esburacadas. E o perfume das margaridas que carregava se misturava ao cheiro de óleo diesel e suor humano. Seus pensamentos giravam em torno de uma única questão: como uma simples florista como ela conseguiria chegar até um homem tão poderoso quanto Adrian Monteiro? Ela não tinha telefone dele, não conhecia ninguém que pudesse fazer a ponte. Sua única opção seria ir até o endereço comercial que constava num dos cartões e torcer para conseguir passar pela segurança. O ônibus freou bruscamente numa esquina, fazendo Isabela se agarrar com mais força na alça. Através da janela suja, ela vislumbrou o skyline imponente do centro empresarial, onde arranha-céus de vidro e aço se erguiam como monumentos ao poder econômico. Em algum lugar lá no alto, numa sala refrigerada e luxuosa, Adrian Monteiro provavelmente nem imaginava que sua carteira estava nas mãos de uma mulher que consideraria invisível em qualquer outra circunstância. Ela não sabia que aquele simples gesto faria seus mundos colidirem de uma forma que mudaria para sempre o destino de ambos. O edifício Monteiro se erguia diante de Isabela como uma torre de Babel moderna, suas paredes de vidro espelhado refletindo o céu carregado de nuvens cinzentas. Ela permaneceu parada na calçada por longos minutos, o pescoço dolorido de tanto olhar para cima, tentando contar quantos andares aquela estrutura imponente possuía. O vento gelado de outubro fazia suas madeixas castanhas dançarem ao redor do rosto, e ela puxou o casaco de lã barato mais apertado contra o corpo. "Coragem, Isabela!" sussurrou para si mesma, apertando a alça da bolsa onde guardava a carteira de couro, como se fosse um talismã sagrado. O saguão principal era uma catedral de mármore branco e dourado, com lustres de cristal que pareciam estrelas suspensas no teto altíssimo. Seus sapatos de sola gasta produziram um eco tímido contra o piso polido, um som que se perdeu completamente na vastidão do ambiente.
Isabela sentiu-se como uma formiga caminhando pela sala de um palácio, diminuta e insignificante. Atrás do balcão de recepção, uma mulher loira impecavelmente vestida a observou com uma mistura de curiosidade e desdém mal disfarçado. Seus olhos azuis percorreram a figura de Isabela dos pés à cabeça, catalogando cada detalhe. O casaco desbotado, a bolsa de tecido surrada, os cabelos simples presos num rabo de cavalo baixo. A recepcionista, cujo crachá identificava como Sr. Montenegro, ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. "Em que posso ajudá-la?" Perguntou com um tom que destilava polidez profissional, temperada com uma pitada de impaciência. Isabela engoliu em seco, sentindo a boca repentinamente árida como papel. Eu preciso falar com o Sr. Adrian Monteiro. É sobre algo que ele perdeu." A expressão da recepcionista se tornou ainda mais cética. "O Sr. Monteiro não recebe visitas sem agendamento prévio. Se a senhora tem algum negócio com nossa empresa, pode deixar seus dados que... Por favor." Isabela interrompeu, sua voz ganhando uma urgência desesperada. Ela se inclinou sobre o balcão, baixando o tom para um sussurro conspiratório. "Ele perdeu a carteira esta manhã. Eu encontrei e vim devolver." O ceticismo nos olhos da senhora Montenegro se transformou numa mistura de surpresa e suspeita. Ela estudou Isabela com mais atenção, como se tentasse decifrar se estava lidando com uma boa samaritana ou uma golpista sofisticada. "Aguarde um momento", disse finalmente, pegando o telefone com unhas vermelhas impecáveis. Isabela não conseguiu ouvir a conversa, mas notou que a mulher falava em tons baixos e urgentes, lançando olhares furtivos em sua direção. Minutos que pareceram horas se arrastaram, até que as portas prateadas do elevador se abriram com um suave ding. Um homem alto e elegante emergiu, seus passos ecoando autoritariamente pelo saguão. Isabela reconheceu Adrian Monteiro imediatamente das fotos que havia visto em revistas, mas a realidade superava qualquer imagem bidimensional. Ele era mais alto do que imaginara, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno charcoal de corte impecável. Seus cabelos negros estavam penteados para trás com precisão milimétrica, e uma sombra de barba por fazer dava um toque de rudeza masculina ao rosto de traços aristocráticos. Mas foram seus olhos que a deixaram sem fôlego. Dois poços escuros que pareciam capazes de ver através das pessoas até a alma. Quando esses olhos se fixaram nela, Isabela sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. "Você disse que encontrou minha carteira?" Adrian perguntou, sua voz grave ecoando pelo saguão como um trovão distante. Não havia gentileza em seu tom, apenas uma frieza calculista que fez Isabela reprimir um arrepio. "Sim, senhor", ela respondeu, sua própria voz soando estranhamente pequena em comparação. Abriu a bolsa com dedos trêmulos e retirou a carteira de couro, estendendo-a para ele como uma oferenda. Adrian pegou o objeto sem cerimônia, seus dedos roçando brevemente os dela no processo. Isabela sentiu uma descarga elétrica percorrer seu braço, como se tivesse tocado num fio desencapado. Ele abriu a carteira com movimentos precisos, verificando o conteúdo com a eficiência de quem está acostumado a desconfiar de tudo e todos. "Está tudo aqui", murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Seus olhos se ergueram novamente, estudando o rosto de Isabela com uma intensidade perturbadora. "Por que você a devolveu?" A pergunta a pegou desprevenida. "Como assim? Por quê? Havia dinheiro suficiente nesta carteira para você viver confortavelmente por meses. Meus cartões poderiam ter sido usados antes que eu os cancelasse. Por que simplesmente não sumiu com tudo?" Isabela sentiu o sangue subir às bochechas, uma mistura de indignação e constrangimento. "Porque não é meu, é seu. Seria roubo." Adrian soltou uma risada curta e sem humor.
Que refrescante! Honestidade old school numa era de oportunistas. Ele a observou por mais alguns segundos, como se ela fosse um espécime raro num laboratório. Qual é o seu nome? Isabela Santos. Isabela Santos, repetiu, testando o som do nome em sua língua. E o que você faz da vida, Isabela Santos? Sou florista. Tenho uma pequena loja no bairro da Liberdade. Algo mudou na expressão de Adrian, tão sutil que Isabela quase não percebeu. Uma leve suavização ao redor dos olhos, talvez. Ou foi apenas sua imaginação? Florista, ecoou pensativo. Quanto tempo você levou para me encontrar? Algumas horas. Peguei o endereço num dos seus cartões de visita. Adrian assentiu lentamente, como se estivesse processando informações complexas. Então, para a surpresa de Isabela, ele se dirigiu à recepcionista. Senhora Montenegro, cancele meus próximos 2 compromissos. Senhor? A mulher questionou, visivelmente confusa. Eu disse para cancelar. Sua voz não admitia contestação. Ele se virou novamente para Isabela e, desta vez, havia algo diferente em seus olhos. Uma curiosidade genuína que não estava lá antes. Senhorita Santos, gostaria de tomar um café comigo? Isabela piscou várias vezes, certa de que havia escutado errado. Desculpe? Um café. Há uma cafeteria excelente no 22º andar. Considere um agradecimento pela sua honestidade. Eu não quero incomodá-lo. Sei que deve ser muito ocupado. Sou eu quem está convidando. Adrian interrompeu com um meio sorriso que transformou completamente sua fisionomia. A menos que tenha outros planos urgentes com suas flores. Isabela sentiu o coração acelerar descontroladamente. Havia algo na maneira como ele disse suas flores que a fez sentir como se elas fossem a coisa mais preciosa do mundo. Eu posso ficar um pouco. O elevador que os levou ao 22º andar era forrado de espelhos e madeira nobre. Isabela evitou olhar para os próprios reflexos, mas não conseguiu deixar de observar Adrian pelo canto do olho. Ele estava apoiado casualmente contra a parede, mas havia uma tensão em seus ombros que sugeria que relaxamento não era algo natural para ele. Há quanto tempo tem a floricultura? Perguntou, quebrando o silêncio. 3 anos. Era da minha tia, ela me deixou quando morreu. Você sente falta dela? A pergunta inesperadamente pessoal fez Isabela olhar diretamente para ele pela primeira vez, desde que entraram no elevador. Todos os dias. Algo passou pelos olhos escuros de Adrian, uma sombra de compreensão, talvez até mesmo de dor compartilhada. Mas antes que Isabela pudesse analisar melhor, as portas se abriram revelando uma cafeteria elegante com vista panorâmica da cidade. Eles se sentaram numa mesa junto à janela, e Isabela não conseguia parar de admirar a vista. Lá embaixo, a cidade parecia um tabuleiro de xadrez gigante, com pessoas minúsculas movendo-se como peças numa partida cujas regras ela não conhecia. Primeira vez aqui em cima? Adrian perguntou, seguindo seu olhar. Primeira vez em qualquer lugar assim, admitiu Honestly. Pela primeira vez em anos, ele via alguém que não queria nada além de fazer o certo. 3 dias haviam se passado desde o encontro na cafeteria, e Isabela ainda sentia o gosto do café gourmet na memória, misturado à lembrança da voz grave de Adrian ecoando em seus ouvidos. Ela tentara retomar sua rotina normal na floricultura, mas cada vez que tocava uma pétala de rosa ou inalava o perfume doce dos lírios, sua mente voltava inevitavelmente àquele momento surreal no 22º andar, quando o milionário mais temido da cidade havia sorrido para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. O sino da porta tilintou suavemente, arrancando Isabela de seus devaneios. Ela ergueu os olhos da arranjo de tulipas amarelas que estava preparando e sentiu o coração disparar como um cavalo selvagem. Ali estava ele,
preenchendo a entrada de sua pequena loja com sua presença magnética, parecendo completamente fora de lugar e ao mesmo tempo perfeitamente encaixado naquele universo de cores e aromas. Adrian Monteiro usava um suéter de cachemire azul marinho sobre calças de alfaiataria impecáveis, uma versão mais casual de sua elegância habitual, mas não menos impressionante. Seus olhos percorreram o ambiente com curiosidade genuína, absorvendo cada detalhe. As prateleiras de madeira rústica repletas de vasos coloridos, os feixes de lavanda pendurados no teto, a pequena mesa onde Isabela trabalhava cercada por tesouras de poda e fitas de cetim. "Bom dia", disse ele, sua voz soando estranhamente íntima naquele espaço acolhedor. "Senhor Monteiro!" Isabela exclamou, largando imediatamente as tulipas e passando as mãos no avental florido num gesto nervoso. "Eu não esperava vê-lo aqui." "Adrian", corrigiu suavemente. "E eu estava passando pelo bairro. Pensei em agradecer novamente pela carteira." Isabela sabia que aquilo era mentira. Homens como Adrian Monteiro não passavam pelo bairro da Liberdade sem um propósito muito específico, mas algo na maneira como ele evitava seu olhar direto, quase tímido, a fez decidir não questionar. "Que bom que veio", disse com sinceridade. "Posso mostrar-lhe a loja? Quer dizer, se tiver tempo." Adrian assentiu. E Isabela começou a caminhar entre as fileiras de flores, explicando sobre cada espécie com uma paixão que fazia seus olhos brilharem. Ele a seguia em silêncio, absorvendo não apenas as palavras, mas a maneira como ela tocava delicadamente as pétalas, como inalava os perfumes com prazer genuíno, como seu rosto se iluminava ao falar sobre a linguagem secreta das flores. "Estas são minhas favoritas", disse ela, parando diante de um vaso repleto de peônias cor-de-rosa. "Dizem que representam a honra e a riqueza, mas eu acho que são simplesmente honestas. Não tentam ser mais do que são." Adriana estendeu a mão para tocar uma das flores, seus dedos roçando acidentalmente os de Isabela no processo. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha e, quando ergueu os olhos, encontrou-o observando-a com uma intensidade que a deixou sem respiração. "Como você escolheu este trabalho?" perguntou, sua voz mais baixa do que antes. "Na verdade, ele me escolheu", Isabela respondeu, tentando ignorar o calor que se espalhava por seu peito. "Minha tia sempre disse que as flores nos encontram quando mais precisamos delas, que elas curam feridas invisíveis. E você acredita nisso?" Isabela hesitou, estudando o rosto dele. Havia algo vulnerável em sua expressão, como se a resposta realmente importasse. "Sim, especialmente depois que minha mãe ficou doente. As flores foram minha forma de manter a esperança viva." Um silêncio confortável se instalou entre eles, preenchido apenas pelo som distante do trânsito e pelo zumbido suave das abelhas que visitavam as flores da vitrine. Adrian continuou explorando a loja, parando ocasionalmente para tocar uma folha ou inalar um perfume, e Isabela notou como seus ombros pareciam relaxar gradualmente, como se aquele ambiente tivesse algum poder mágico de dissolver a tensão que ele carregava constantemente. "Posso perguntar uma coisa?" Isabela disse, reunindo coragem. "Por que realmente veio aqui?" Adrian parou diante de um arranjo de girassóis, suas costas voltadas para ela. "Porque nos últimos 3 dias não consegui parar de pensar na nossa conversa. Faz muito tempo que não encontro alguém que me surpreenda." Antes que Isabela pudesse responder, o sino da porta tilintou novamente, e uma senhora idosa entrou com passos cuidadosos. Era Dona Carmen, uma cliente regular que vinha toda semana comprar flores para o túmulo do marido. "Isabela, minha querida", a senhora exclamou com um sorriso caloroso. "Preciso das minhas margaridas brancas de sempre." "Claro, Dona Carmen. Separei as mais bonitas para a senhora." Isabela se dirigiu ao fundo da loja, deixando Adrian sozinho com a cliente.
Ele observou com fascínio crescente enquanto Isabela preparava o buquê com cuidado meticuloso, conversando suavemente com a senhora sobre como havia sido sua semana, se estava dormindo bem, se precisava de alguma coisa. Havia uma gentileza genuína em suas ações, uma humanidade que Adrian havia esquecido que ainda existia no mundo. Ela é um anjo, Dona Carmen sussurrou para Adrian, notando seu olhar atento. Quando não tenho dinheiro suficiente, ela sempre dá um jeitinho. Diz que as flores sabem quando são realmente necessárias. Adrian sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que não sabia mais como nomear. Observou Isabela aceitar o pagamento modesto da senhora com a mesma dignidade com que provavelmente aceitaria uma compra milionária, embrulhando as flores em papel de seda com fitas delicadas. Depois que Dona Carmen saiu, Isabela voltou para onde Adrian esperava, encontrando-o perdido em pensamentos profundos. Ela parece adorá-la, comentou ele. Dona Carmen perdeu o marido há 5 anos. As flores são sua maneira de manter a conexão com ele viva. Quem sou eu para colocar preço nisso? Adrian a estudou com admiração crescente. Você deve ter muitos clientes assim. Alguns, Isabela admitiu com um sorriso tímido. Mas cada um tem sua história. O Sr. Miguel compra rosas vermelhas para a esposa toda sexta-feira há 30 anos. A jovem Ana vem buscar sempre vivas para levar no primeiro encontro. Diz que dão sorte no amor. E você? Tem alguém especial? A pergunta saiu antes que Adrian pudesse se conter, e ele imediatamente se arrependeu da intimidade dela. Mas Isabela não pareceu se ofender. Não, respondeu simplesmente. Nunca tive tempo. Entre cuidar da mãe e da loja. Sua mãe ainda está doente? A expressão de Isabela se ensombreceu ligeiramente. Ela tem Alzheimer. Alguns dias são melhores que outros. Adrian sentiu uma pontada de algo que poderia ser culpa. Enquanto ele se preocupava com fusões e aquisições, ela lutava batalhas reais, cuidando de uma mãe doente e de uma pequena empresa que claramente operava mais por amor do que por lucro. Desculpe, disse sinceramente. Deve ser muito difícil. É, Isabela admitiu, mas as flores ajudam. Quando estou aqui, rodeada de tanta vida e beleza, consigo acreditar que as coisas vão ficar bem. Um impulso súbito tomou conta de Adrian. Que tipo de flores sua mãe gosta? Isabela piscou, surpresa com a mudança de assunto. Violetas. Ela sempre amou violetas roxas. Diz que cheiram como a infância dela. Sem dizer uma palavra, Adrian caminhou até onde havia visto um vaso pequeno repleto de violetas delicadas. Quero levar estas para ela. Oh, não! Você não precisa. Eu insisto. Ele pegou o vaso com cuidado, como se fosse feito de cristal. Quanto custa? Isabela hesitou, claramente constrangida. R$ 15. Adrian tirou a carteira do bolso, a mesma que Isabela havia devolvido, e retirou uma nota de R$ 100. Fique com o troco. Isso é muito dinheiro por um vaso pequeno de violetas. Para mim, não é dinheiro suficiente pela lição que você me deu sobre bondade. Adrian respondeu, seus olhos encontrando os dela com uma sinceridade que a deixou muda. Enquanto Isabela embrulhava o vaso com papel delicado e uma fita roxa, Adrian observou cada movimento de suas mãos. Havia uma graciosidade natural em seus gestos, uma harmonia entre ela e as flores que era quase hipnótica. Posso vir aqui outras vezes? Perguntou quando ela terminou de embrulhar o presente. Isabela ergueu os olhos, surpresa com a hesitação em sua voz. Claro, será sempre bem-vindo. A cada gesto dela, ele sentia que seu coração começava a florescer de novo. O Grand Ballroom do Hotel Copacabana Palace fervilhava com a elite econômica do Rio de Janeiro.
Cristais suspensos refletiam a luz dourada dos lustres sobre smoking impecáveis e vestidos de gala que custavam mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. O ar estava saturado de perfumes caros, champanhe Dom Perignon e conversas em tons baixos sobre fusões, aquisições e números que movimentavam o mercado mundial. Adrian Monteiro circulava pelo ambiente com a destreza de quem nascera para aquele mundo. Seu smoking Armani moldava-se perfeitamente ao seu físico atlético e os abotoaduras de platina cintilavam discretamente a cada movimento. Ele cumprimentava investidores internacionais, fechava negócios em apertos de mão e sorria, o sorriso calculado que havia aperfeiçoado ao longo de anos de networking estratégico. Mas naquela noite, sua mente estava em outro lugar completamente diferente. Nas últimas 2 semanas, ele havia se tornado um visitante frequente da pequena floricultura de Isabela, inventando desculpas cada vez mais elaboradas para aparecer lá. Comprava arranjos para o escritório, flores para eventos importantes, que nem sempre existiam, e até mesmo mudas para um jardim imaginário em sua cobertura. Adrian, querido! A voz estridente de Priscila Vasconcelos cortou seus devaneios. Ela se aproximou com um vestido vermelho que custara uma pequena fortuna, diamantes cintilando em seu pescoço esguio como estrelas presas em uma constelação de vaidade. Você parece distante esta noite. Problemas nos negócios? Nada que não possa ser resolvido. Adrian respondeu automaticamente, aceitando a taça de champanhe que um garçom oferecia. Ótimo, porque papai quer conversar com você sobre aquele projeto em Miami. Você sabe como ele admira sua perspicácia financeira. Priscila sorriu um sorriso que não chegava aos olhos. Uma expressão que Adrian conhecia bem. Era o sorriso de quem via nele apenas uma oportunidade dourada, envolta em um smoking caro. Antes que pudesse responder, um movimento perto da entrada principal chamou sua atenção. Seu coração quase parou quando reconheceu a figura delicada de Isabela Santos caminhando nervosamente entre os convidados elegantes, carregando um imenso arranjo de orquídeas brancas e rosas cor de pêssego. Ela usava um vestido simples de cor azul marinho que claramente não era de grife, mas que realçava a graciosidade natural de seus movimentos. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo adornado com pequenas flores brancas. Um toque distintamente seu que a fazia parecer uma ninfa perdida em um mundo de estátuas de mármore. Quem é aquela pessoa? Priscila perguntou, seguindo o olhar de Adrian com olhos afiados como lâminas. A florista, Adrian murmurou, sem conseguir desviar os olhos de Isabela. Florista. A palavra saiu da boca de Priscila como se fosse algo podre. O que uma florista está fazendo em um evento como este? Adrian não respondeu. Ele observava Isabela procurar discretamente por alguém da organização, suas bochechas ligeiramente coradas pelo nervosismo. Ela parecia um beija-flor tentando navegar por uma floresta de espinhos. Deve ser a decoração de última hora, comentou Viviane Rockefeller, uma socialite que se juntara ao pequeno grupo. Embora seja estranho entregarem as flores tão tarde, geralmente isso é feito antes dos convidados chegarem. Talvez seja uma florista especial, Priscila disse com um sorriso venenoso. O tipo que oferece serviços extras. O sangue de Adrian ferveu instantaneamente. Suas mãos se fecharam em punhos, e ele deu um passo na direção de Priscila, mas se controlou quando viu Isabela se aproximando da mesa onde eles estavam. Com licença, Isabela disse com voz suave, dirigindo-se ao grupo. Estou procurando a senhora Helena Mendes, da organização do evento. Vim entregar o arranjo especial que ela encomendou. Helena está ocupada com assuntos importantes. Priscila respondeu com desdém, sem nem ao menos olhar diretamente para Isabela. Você pode deixar isso com qualquer garçom. Na verdade, ela pediu especificamente para que eu entregasse em mãos.
É um arranjo personalizado. Personalizado? Viviane soltou uma risadinha cruel. Querida, isto é um evento de beneficência para o hospital infantil, não uma feira de artesanato. Isabela corou profundamente, mas manteve a postura ereta. Compreendo a importância do evento, senhora. Por isso mesmo quero garantir que o arranjo seja entregue corretamente. Oh, que determinação admirável! Outra mulher se juntou ao grupo, observando Isabela como se ela fosse um inseto interessante sob um microscópio. Diga-me, querida, quanto custa um arranjo personalizado para um evento deste nível? Depende das flores escolhidas e da complexidade do design, Isabela respondeu diplomaticamente. Mas Adrian podia ver suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava o arranjo. Aposto que depende, Priscila murmurou para as amigas, provocando risos abafados. E que tipo de qualificações você tem para estar aqui? Estudou em que escola de jardinagem? Isabela hesitou, claramente percebendo o tom maldoso por trás das perguntas. Priscila, Adrian interveio finalmente, sua voz cortante como uma lâmina de gelo. Creio que você está sendo desnecessariamente rude. Oh, Adrian! Priscila bateu palmas como se ele tivesse contado uma piada maravilhosa. Não sabia que você se interessava por jardinagem. Eu me interesso por educação e respeito, ele respondeu, seus olhos escuros fixos nos dela com uma intensidade que fez a mulher dar um passo para trás. Está defendendo uma completa estranha? Viviane perguntou com incredulidade. Adrian, querido, você conhece esta moça? O momento se esticou como um elástico prestes a estourar. Isabela olhava para Adrian com olhos arregalados, claramente mortificada por estar causando uma cena. As mulheres ao redor observavam com a fome de predadores que farejaram sangue na água. Conheço, Adrian disse finalmente, dando um passo para ficar ao lado de Isabela. E posso afirmar que ela tem mais classe e dignidade no dedo mindinho do que muitas pessoas nesta sala têm no corpo inteiro. Um silêncio chocado se espalhou pelo grupo. Priscila abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, enquanto as outras mulheres trocavam olhares de descrença. Isabela Santos, Adrian continuou, sua voz ganhando volume e atraindo a atenção de outros convidados próximos. É uma empresária dedicada, uma filha devotada e uma das pessoas mais íntegras que já tive o privilégio de conhecer. Adrian, o que você está fazendo? Priscila sussurrou urgentemente. Estou apresentando vocês à mulher que ganhou minha admiração. Ele respondeu sem hesitar. Uma mulher que devolveu uma carteira repleta de dinheiro quando poderia facilmente ter desaparecido com tudo. Uma mulher que dedica sua vida a criar beleza e alegria para outras pessoas, mesmo quando enfrenta dificuldades pessoais que a maioria de vocês nem consegue imaginar. Isabela sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Todos os olhares do salão pareciam estar fixos nela, e sussurros se espalhavam como ondas por todo o ambiente. Ela queria desaparecer, evaporar como perfume no ar. Senhor Monteiro, ela sussurrou urgentemente, por favor, você não precisa. Preciso sim. Ele a interrompeu, virando-se para encará-la diretamente. Preciso, porque há semanas venho frequentando sua loja e a cada visita aprendo algo novo sobre bondade, sobre autenticidade, sobre o que realmente importa na vida. Você... o quê? Priscila engasgou. Isabela me ensinou que existe uma linguagem secreta nas flores. Adrian continuou, ignorando completamente as outras mulheres. Que peônias representam honra, que violetas simbolizam humildade, que rosas falam de amor verdadeiro. Mas mais do que isso, ela me ensinou que existem pessoas neste mundo que ainda acreditam em fazer o bem simplesmente porque é a coisa certa a fazer.
O arranjo nas mãos de Isabela tremulava visivelmente agora. Lágrimas brilhavam em seus olhos, uma mistura de gratidão e constrangimento. Adrian, Priscila tentou mais uma vez, sua voz aguda de desespero. Você está se ridicularizando. Pense na sua reputação. Minha reputação? Adrian soltou uma risada seca. Minha reputação foi construída sobre competição selvagem, ganância e frieza calculista. Se defendê-la vai manchar isso, então que seja manchada. Daí, ele estendeu o braço para Isabela, oferecendo-lhe apoio num gesto que era ao mesmo tempo protetor e respeitoso. Posso acompanhá-la até a senhora Helena? Isabela assentiu mudamente, ainda processando as palavras que ele havia dito. Juntos, eles caminharam pela multidão que se abria como o mar vermelho, deixando para trás um grupo de socialites boquiabertas e um rumor que se espalharia por toda a alta sociedade carioca antes do final da noite. Naquele instante, ela não era apenas a florista. Era a única capaz de fazê-lo sentir. Os dias que se seguiram ao evento no Copacabana Palace transformaram a pequena floricultura de Isabela num cenário de conto de fadas moderno. Adrian Monteiro havia se tornado uma presença constante, aparecendo sempre no final da tarde com desculpas cada vez mais criativas para estar ali. Ora precisava de arranjos para reuniões importantes. Ora buscava conselhos sobre plantas para seu novo projeto paisagístico, mas Isabela começara a perceber que suas visitas coincidiam sempre com os momentos em que ela mais precisava de companhia. Naquela tarde de quinta-feira, o sol de novembro filtrava através das janelas empoeiradas da loja, criando feixes dourados que dançavam entre as pétalas coloridas. Isabela estava reorganizando um display de crisântemos quando ouviu o familiar tilitar do sino da porta. Seu coração disparou automaticamente. Havia desenvolvido um condicionamento pavloviano àquele som, pois sabia que poderia ser ele. Boa tarde! A voz grave e familiar de Adrian ecoou pelo ambiente aconchegante. Isabela se virou, sentindo o sorriso involuntário que sempre aflorava em seus lábios quando o via. Ele usava um suéter de lã cinza sobre calças escuras, uma versão mais casual de sua elegância habitual, e carregava uma pequena sacola de papel pardo que despertou sua curiosidade. Adrian, que surpresa agradável, disse ela, limpando as mãos no avental. Mais flores para o escritório? Na verdade, não. Ele respondeu, parecendo ligeiramente nervoso. Trouxe algo para você. Isabela piscou surpresa enquanto ele se aproximava, estendendo a sacola com um gesto quase tímido que contrastava dramaticamente com a confiança imponente que demonstrava no mundo dos negócios. Para mim? Mas por quê? Abra e veja. Com dedos curiosos, Isabela desdobrou a sacola e retirou um pequeno vaso de cerâmica artesanal, pintado à mão, com delicados motivos florais, em tons de azul e branco. Dentro dele, uma muda jovem de violetas africanas exibia suas folhas aveludadas e pequenos botões roxos que prometiam flores em breve. Adrian, ela sussurrou, tocando gentilmente as folhas macias. Está linda. Mas eu não posso aceitar. Pode sim, ele insistiu, seus olhos escuros fixos no rosto dela. Pensei que poderia ser uma companhia para você quando a loja estivesse fechada. Violetas africanas florescem o ano todo com os cuidados certos. Havia algo na maneira como ele disse isso. Uma intenção oculta que fez o coração de Isabela acelerar perigosamente. Era como se ele estivesse dizendo que queria estar presente em sua vida de forma constante, oferecendo cuidado e atenção contínuos. É o presente mais lindo que já recebi, admitiu honestamente, sentindo as bochechas corarem. Obrigada. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Adrian foi diferente de qualquer expressão que ela já havia visto nele. Genuíno, desarmado, quase vulnerável. Fico feliz que tenha gostado.
Isabela colocou o vaso cuidadosamente sobre o balcão principal, onde poderia admirá-lo durante todo o dia de trabalho. Onde você aprendeu sobre violetas africanas? Pesquisei, ele admitiu com um sorriso envergonhado. Descobri que elas simbolizam lealdade e devoção. Pensei que combinava. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Isabela sentia como se estivesse parada na beira de um precipício, sabendo que um passo em falso poderia mudá-la para sempre. Adrian Monteiro era um homem de outro mundo, um universo de poder e influência que ela só conhecia através de revistas e noticiários. O que um homem como ele poderia querer com uma florista simples como ela? Posso perguntar uma coisa? Ela disse finalmente, reunindo coragem. Claro. Por que você continua vindo aqui? Quero dizer de verdade. Não precisa inventar desculpas sobre arranjos ou plantas. Adrian ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos percorrendo o ambiente familiar da loja, como se procurasse as palavras certas entre as flores. Quando finalmente falou, sua voz era mais baixa, mais íntima. Porque aqui eu posso respirar, disse simplesmente. Nos últimos 15 anos da minha vida, cada conversa que tive, cada relacionamento que construí, cada sorriso que recebi, tudo teve um preço, um interesse, uma agenda oculta. Mas quando estou aqui com você, é diferente. Diferente como? Você não quer nada de mim além da minha companhia. Não se importa com meu dinheiro, meus contatos, minha influência. Você vê apenas eu. Isabela sentiu o peito apertar com uma mistura de ternura e tristeza. E quem é você, Adrian, quando tira a máscara do empresário implacável? Ele hesitou, como se a pergunta o tivesse pegado desprevenido. Não sei se lembro mais. Admitiu com uma honestidade brutal. Faz tanto tempo que represento o papel de sucessor perfeito, de CEO visionário, de milionário inabalável. Às vezes, esqueço onde termina a performance e onde começo eu. Mas aqui você não precisa representar. Isabela disse suavemente. Pode ser apenas humano. Algo se quebrou nos olhos de Adrian. Uma barreira cuidadosamente construída que finalmente cedeu. É isso que você faz comigo, murmurou. Me faz lembrar que sou humano. O momento foi interrompido pelo tilitar urgente do celular de Isabela. Ela olhou a tela e seu rosto imediatamente se ensombreceu. Desculpe, preciso atender. É do lar onde minha mãe está internada. Adrian assentiu compreensivamente enquanto ela se afastava para atender a ligação. Ele não conseguiu evitar ouvir fragmentos da conversa, palavras como episódio, agitação e medicação que pintavam um quadro doloroso da realidade que Isabela enfrentava diariamente. Quando ela desligou, seus olhos estavam brilhantes de lágrimas contidas. Tudo bem? Ele perguntou gentilmente. Minha mãe teve uma crise hoje cedo. Às vezes ela não me reconhece e fica assustada. Acham que sou uma estranha tentando machucá-la. Adrian sentiu o coração se partir. Você precisa ir até lá? Deveria, mas não posso deixar a loja. É quinta-feira, um dos meus dias mais movimentados. Eu fico, ele disse sem hesitar. Isabela o encarou como se ele tivesse acabado de oferecer para voar até a lua. Como assim? Eu fico cuidando da loja enquanto você vai ver sua mãe. Não deve ser tão difícil. Só vender flores, certo? Adrian, você é CEO de um império multinacional. Não pode ficar aqui vendendo margaridas. Posso e vou, ele disse com determinação. Meus assistentes podem resolver qualquer emergência por algumas horas. Sua mãe não pode esperar. Isabela abriu e fechou a boca várias vezes, claramente em conflito entre a gratidão e a incredulidade. Você nem sabe como funcionam os preços, ou como cuidar das plantas, ou... Me ensine rapidamente, Adrian interrompeu.
Tenho mestrado em administração e 15 anos de experiência gerenciando negócios complexos. Acho que consigo lidar com uma floricultura por algumas horas. E 20 minutos depois, Isabela estava correndo pela rua em direção ao ponto de ônibus, deixando para trás um Adrian Monteiro, vestido com o avental florido dela por cima do suéter de cachemir, recebendo instruções de última hora sobre como cuidar das begônias e memorizar a tabela de preços rabiscada às pressas. No lar de idosos, Isabela encontrou sua mãe sentada numa poltrona junto à janela, olhando fixamente para o jardim com expressão perdida. Aos 62 anos, Helena Santos ainda era uma mulher bonita, mas a doença havia roubado o brilho de seus olhos e a vivacidade que a caracterizava. Mãe, Isabela se aproximou devagar, se ajoelhando ao lado da poltrona. Helena se virou lentamente, estudando o rosto da filha com confusão evidente. Você trabalha aqui? Sou Isabela, mãe, sua filha, Isabela. Helena repetiu o nome como se estivesse testando seu sabor. Tenho uma filha chamada Isabela. Ela tem uma loja de flores. Sou eu, mãe. Vim te ver. Por um momento, a névoa nos olhos de Helena pareceu se dissipar ligeiramente. Minha menina, minha pequena jardineira. Isabela sentiu as lágrimas brotarem. Sim, mãe, sua pequena jardineira. Você trouxe flores para mim? Não desta vez, mas trouxe algo melhor. Trouxe histórias para contar. Isabela passou as próximas 2 horas conversando com a mãe, contando sobre a loja, sobre os clientes regulares, sobre as flores que estavam florescendo naquela época. Cuidadosamente, evitou mencionar Adrian. Não sabia como explicar a presença crescente dele em sua vida, nem para si mesma, quanto mais para sua mãe confusa. Quando finalmente voltou à floricultura, o sol já estava se pondo, pintando o céu de tons rosados e dourados. Isabela parou na porta, boquiaberta com a cena que encontrou. Adrian estava atendendo uma cliente idosa, embrulhando cuidadosamente um buquê de rosas amarelas, enquanto escutava pacientemente ela contar sobre o aniversário de casamento que ia comemorar. Suas mangas estavam dobradas até os cotovelos. Havia uma mancha de terra em sua bochecha e o avental florido estava amarrado com um laço torto ao redor de sua cintura. Ele parecia completamente fora de lugar e, ao mesmo tempo, perfeitamente integrado àquele ambiente. 42 anos de casamento, a senhora estava dizendo. Ele ainda me traz flores toda sexta-feira. Que sorte a sua, Adrian respondeu com sinceridade. Rosas amarelas são perfeitas para um amor duradouro, simbolizam alegria e amizade profunda. Isabela sorriu, reconhecendo as informações que havia compartilhado com ele em suas conversas. Ele havia prestado atenção a cada detalhe, absorvido cada lição sobre a linguagem das flores. Depois que a cliente saiu, Adrian se virou e viu Isabela parada na entrada. Seu rosto se iluminou com um sorriso de alívio e algo mais. Orgulho, talvez. Como foi? Ele perguntou, se aproximando dela. Melhor do que esperava. Ela me reconheceu hoje. Não por muito tempo, mas... Isabela pausou, estudando o rosto dele. E você? Como foi aqui? Surpreendentemente revigorante. Adrian admitiu, desamarrando o avental. Vendi arranjos para 3 casamentos, consolei uma viúva comprando flores para o cemitério e ajudei um adolescente nervoso a escolher flores para pedir uma garota em namoro. E como se sente? Adrian pausou, como se estivesse avaliando suas próprias emoções, como se tivesse feito algo que realmente importa, como se, por algumas horas, minha vida tivesse tido um propósito além de lucros e cifras. Isabela sentiu o coração apertar. Adrian, posso te contar um segredo? Ele a interrompeu suavemente. Ela assentiu. Nos últimos 15 anos, nunca me senti tão vivo quanto me sinto quando estou aqui.
com você, entre essas flores, neste mundo simples e honesto que você criou. Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem as mais difíceis de sua vida. Estou começando a me apaixonar por isso, por este lugar, por esta vida, por você. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante do trânsito e pelo zumbido suave de uma abelha que visitava as flores da vitrine. Isabela sentia como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. Eu também, sussurrou finalmente. Também estou me apaixonando. Talvez o amor verdadeiro estivesse escondido nos detalhes mais simples. A tempestade chegou sem aviso na tarde de sexta-feira, transformando o céu em uma tela dramática de nuvens negras, carregadas de promessas líquidas. Isabela estava fechando as cortinas da floricultura quando as primeiras gotas pesadas começaram a tamborilar no telhado de telhas vermelhas, criando uma melodia hipnótica que ecoava pelo ambiente perfumado. O aroma intenso de petricor, aquele cheiro único da terra seca tocada pela chuva, se misturava deliciosamente com a fragrância doce das gardênias e o perfume cítrico das flores de laranjeira que decoravam a entrada. Seus dedos deslizavam suavemente pelas pétalas aveludadas das rosas vermelhas enquanto organizava o último arranjo do dia, quando um movimento brusco na rua chamou sua atenção. Através do vidro que começava a embaçar, vislumbrou uma figura masculina correndo sob a chuva torrencial, os cabelos escuros colados na testa e o casaco de lã transformado numa segunda pele molhada. Adrian. O coração de Isabela disparou como um pássaro em pânico quando reconheceu sua silhueta inconfundível. Ele corria em direção à loja com uma determinação que desafiava a fúria dos elementos, seus sapatos de couro batendo nas poças que se formavam rapidamente no asfalto irregular. Havia algo quase cinematográfico na cena. Um homem poderoso se rendendo completamente às forças da natureza por algo que considerava mais importante que sua própria comodidade. O sino de bronze tilintou violentamente quando Adrian empurrou a porta, trazendo consigo uma rajada de vento gelado e o perfume selvagem da tempestade. Estava encharcado da cabeça aos pés, seus cabelos normalmente impecáveis, agora desarrumados e pingando água no piso de madeira envelhecida. O cachemir caríssimo que usava havia se transformado numa peça pesada e escura que moldava cada músculo de seu torso atlético. "Meu Deus, Adrian!" Isabela exclamou, abandonando imediatamente as rosas para correr até ele. "Você está completamente molhado. O que faz aqui com esse temporal?" Ele a olhou com aqueles olhos escuros que pareciam conter tempestades próprias. Sua respiração ligeiramente ofegante não apenas pelo esforço da corrida, mas por algo mais profundo e urgente. "Precisava te ver", disse com voz rouca, cada palavra carregada de uma intensidade que fez Isabela sentir um arrepio percorrer sua espinha. Não conseguia ficar longe. Isabela sentiu o ar fugir de seus pulmões. Havia algo diferente nele naquela noite. Uma vulnerabilidade crua que contrastava dramaticamente com a armadura de controle que sempre carregava. Sem pensar duas vezes, correu até os fundos da loja e voltou com uma toalha felpuda cor de lavanda, ainda quente por ter ficado perto do aquecedor. "Você vai pegar pneumonia", murmurou preocupada, estendendo a toalha para ele. "Por que não esperou a chuva passar?" Adrian aceitou a toalha, mas em vez de usá-la imediatamente, ficou parado observando-a com uma expressão que misturava gratidão e algo muito mais perigoso. "Porque passei as últimas 4 horas numa sala de reuniões discutindo contratos milionários, e a única coisa que conseguia pensar era no som da sua risada quando contou sobre a cliente que confundiu begônias com petúnias."
Isabela sentiu as bochechas corarem enquanto o observava secar lentamente os cabelos. Cada movimento dele era hipnótico, revelando a graciosidade natural escondida sob a máscara do empresário implacável. Gotas de água escorriam por seu pescoço forte, desaparecendo sob o colarinho da camisa molhada, e ela precisou desviar o olhar para não ficar encarando. Adrian, começou, mas ele a interrompeu suavemente. Posso te ajudar a fechar a loja? Não quero que saia nessa chuva sozinha. O oferecimento a pegou desprevenida. Nos últimos meses, ele havia se tornado uma presença constante em sua rotina, mas sempre como visitante, nunca como participante ativo. A ideia de dividirem aquele ritual íntimo de encerramento do dia fez seu coração acelerar perigosamente. Claro, sussurrou, incapaz de recusar. Eles começaram a trabalhar em silêncio harmônico, movendo-se pela loja como dançarinos que conheciam cada passo da coreografia. Adrian recolheu os arranjos externos com cuidado reverente, protegendo cada flor da umidade que entrava pela porta. Isabela organizou as ferramentas de trabalho, suas mãos tremendo ligeiramente sempre que roçavam nas dele durante as tarefas compartilhadas. A chuva continuava sua sinfonia no telhado, isolando-os do mundo exterior numa bolha de intimidade perfumada. A luz dourada das lâmpadas antigas se misturava com os reflexos prateados que entravam pelas janelas molhadas, criando uma atmosfera mágica entre as flores coloridas que os cercavam. As orquídeas são sensíveis à umidade excessiva, Isabela explicou, enquanto moviam os vasos delicados para longe das janelas. Precisam de proteção durante tempestades assim. Como você? Adrian perguntou suavemente, parando de repente para olhá-la diretamente. Como eu o quê? Precisa de proteção. Isabela sentiu o ar ficar mais denso entre eles. Eu sei cuidar de mim mesma. Sei que sabe. Mas isso não significa que deveria ter que fazer isso sozinha. A intensidade em sua voz fez Isabela parar de mexer com as orquídeas. Quando ergueu os olhos, encontrou Adrian observando-a com uma expressão que misturava admiração, desejo e algo mais profundo que ela não ousava nomear. Adrian começou, mas não sabia como continuar. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse, se aproximando lentamente. Isabela assentiu, hipnotizada pela maneira como ele se movia, como um predador gracioso que não queria assustar sua presa. Você sente isso também? Essa eletricidade entre nós? O coração de Isabela batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Sinto, admitiu num sussurro quase inaudível. Adrian deu mais um passo, diminuindo ainda mais a distância entre eles. O perfume masculino dele se misturava ao aroma das flores, criando uma combinação intoxicante que fazia a cabeça de Isabela girar. Há semanas que venho aqui inventando desculpas para te ver, confessou, sua voz baixa e rouca. Comprando flores que não preciso, fingindo interesse em plantas que nunca cuidarei, tudo porque não consigo ficar longe de você. Por quê? Isabela perguntou, embora já soubesse a resposta no fundo do coração. Porque você me faz lembrar quem eu era antes de me tornar uma máquina de fazer dinheiro. Porque quando estou aqui, entre essas flores, ao seu lado, consigo respirar pela primeira vez em anos. Isabela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Adrian. Posso te beijar? Ele perguntou, sua mão subindo lentamente para tocar o rosto dela com dedos que tremiam ligeiramente. Em vez de responder com palavras, Isabela se inclinou na direção dele, seus lábios se entreabrindo numa promessa silenciosa. Adrian não precisou de mais encorajamento. Suas mãos envolveram o rosto dela com reverência, como se ela fosse feita da porcelana mais delicada. O primeiro toque foi suave como pétalas de rosa, hesitante e respeitoso. Mas quando Isabela suspirou contra sua boca,
algo se incendiou entre eles. O beijo se aprofundou gradualmente, tornando-se mais urgente, mais necessário. Adrian a puxou para mais perto, e ela correspondeu, suas mãos subindo para se perder nos cabelos ainda úmidos dele. Eles se beijaram, cercados por margaridas brancas e rosas cor de pêssego, envolvidos pelo perfume doce das freesias e pela fragrância terrosa das samambaias. A tempestade continuava sua dança selvagem no telhado, mas dentro da floricultura reinava uma paz mágica, como se o tempo tivesse parado especialmente para eles. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando irregularmente. Adrian apoiou a testa na dela, seus olhos fechados como se quisesse gravar aquele momento na alma para toda a eternidade. Isabela, murmurou seu nome como uma oração sagrada. Sim? Há quanto tempo eu queria fazer isso? Isabela sorriu, suas mãos ainda entrelaçadas atrás do pescoço dele. Desde quando? Desde o primeiro dia que vim aqui e você me mostrou que ainda existem pessoas boas neste mundo. Eles se beijaram novamente, desta vez com menos urgência e mais reverência, saboreando cada segundo como se fosse um vinho raro. O perfume das flores se intensificava com a umidade da chuva, criando uma atmosfera quase narcótica de romance e promessas. Adrian, Isabela sussurrou contra seus lábios, o que estamos fazendo? Estamos nos apaixonando, ele respondeu com simplicidade brutal. E isso me aterroriza e me completa ao mesmo tempo. O perfume das flores se misturava ao sabor de um amor proibido, mas inevitável. As 2 semanas que se seguiram ao primeiro beijo foram como viver num sonho dourado que Isabela temia despertar a qualquer momento. Adrian havia se tornado uma presença constante em sua vida, aparecendo na floricultura todas as manhãs, com café gourmet e croissants frescos, permanecendo até tarde ajudando-a com os arranjos mais complexos, transformando sua rotina solitária numa sinfonia a 2. Eles conversavam por horas sobre tudo e nada, descobrindo afinidades surpreendentes e diferenças que os complementavam perfeitamente. Mas naquela terça-feira de dezembro, algo estava drasticamente diferente. Isabela percebeu no exato momento em que Adrian atravessou a porta da loja, seus ombros rígidos sob o terno impecável, a mandíbula perigosamente cerrada, os olhos escuros evitando deliberadamente os dela. Ele a cumprimentou com um beijo mecânico na testa, mas suas mãos tremiam imperceptivelmente quando tocaram seu rosto delicado. Bom dia, disse ele, sua voz soando estranhamente formal depois de semanas de intimidade crescente e sussurros carinhosos. Bom dia, Isabela respondeu cautelosamente, estudando-o com preocupação evidente. Está tudo bem? Você parece tenso. Adrian caminhou até a janela, observando fixamente a rua movimentada, como se procurasse respostas nas faces anônimas dos transeuntes. Suas costas permaneceram voltadas para ela por longos minutos, e Isabela podia ver a tensão irradiando de cada linha de seu corpo musculoso. Recebi uma proposta interessante ontem à noite, ele disse finalmente, sua voz soando distante e controlada. Uma fusão com um conglomerado europeu, bilhões de dólares em jogo. Isabela continuou arranjando as tulipas amarelas que havia recebido naquela manhã, mas seus dedos se moviam mais devagar, uma intuição terrível crescendo em seu peito. Isso é bom, não é? Você sempre fala sobre expandir os negócios. É extraordinário, Adrian confirmou, mas havia uma amargura sutil em seu tom. O tipo de oportunidade que aparece uma vez na vida, o tipo de negócio que pode transformar o Grupo Monteiro numa potência mundial verdadeiramente imbatível. Então por que você não parece feliz?
Adrian se virou lentamente e, quando seus olhos finalmente encontraram os dela, Isabela viu algo que a aterrorizou. Uma frieza calculista que não estava presente há semanas, como se o homem vulnerável e apaixonado que ela conhecera tivesse sido substituído pelo CEO implacável dos primeiros encontros. Porque há complicações, disse simplesmente. Sempre há complicações quando se trata de negócios dessa magnitude. Isabela abandonou as flores e se aproximou dele, seus pés descalços fazendo ruído suave no chão de madeira. Que tipo de complicações? O tipo que envolve reputação, imagem corporativa, expectativas sociais. Adrian passou a mão pelos cabelos, desarrumando a perfeição habitual. Os europeus são muito tradicionais, valorizam estabilidade, previsibilidade, parceiros que se encaixem em seus padrões rígidos de respeitabilidade. Um frio terrível começou a se espalhar pelo estômago de Isabela. E o que isso tem a ver conosco? Tudo, Adrian respondeu brutalmente. Tem tudo a ver conosco. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede e pelo zumbido distante do trânsito. Isabela sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao redor dela, pedra por pedra, sonho por sonho. Eles investigaram minha vida pessoal. Adrian continuou, cada palavra caindo como martelo em vidro. É procedimento padrão. Querem saber com quem estão fazendo negócios, querem garantias de que não há irregularidades que possam comprometer a parceria. Irregularidades. Isabela repetiu a palavra como se fosse veneno em sua língua. É assim que você me vê agora? Como uma irregularidade. Não é assim que eu te vejo, Adrian explodiu, sua máscara de controle finalmente rachando. Mas é assim que eles veem. Uma florista do subúrbio não é exatamente o tipo de companhia que eles esperam, do CEO de um império multinacional. Isabela recuou como se tivesse sido esbofeteada. Então você vai me deixar, por dinheiro, por status, por pessoas que você nem conhece direito. Não é só sobre dinheiro, Adrian rugiu, seus punhos se fechando em frustração. É sobre 15 anos da minha vida construindo isso. É sobre responsabilidades com centenas de funcionários. É sobre honrar o legado que meu pai me deixou. E eu? O que sou eu nessa equação grandiosa? Adrian ficou em silêncio por um momento que se estendeu como uma eternidade. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada, quase inaudível. Você é a melhor coisa que já me aconteceu, mas também é a mais complicada. Lágrimas brotaram nos olhos de Isabela, mas ela as conteve com força de vontade férrea. Complicada, que palavra interessante para descrever amor. Isabela, por favor, tente entender. Entendo perfeitamente, ela o interrompeu, sua voz ganhando uma firmeza que não sabia possuir. Entendo que quando a situação fica difícil, quando você precisa escolher entre seu mundo e o nosso mundo, você escolhe o que é mais seguro. Não é tão simples assim. É exatamente assim, Isabela gritou, finalmente perdendo o controle. É simples assim. Ou você me quer na sua vida ou não quer. Ou você está disposto a lutar por nós ou não está. Não existe meio termo no amor, Adrian. E se eu disser que não estou disposto a arriscar tudo por isso? Ele perguntou, sua voz perigosamente baixa. E se eu disser que alguns preços são altos demais para pagar? Isabela sentiu como se um punhal tivesse atravessado seu peito. Por um momento, foi incapaz de respirar, incapaz de processar a brutalidade daquelas palavras vindas do homem que havia prometido que ela não era brincadeira para ele. Então você nunca me amou de verdade, ela sussurrou, sua voz quebrada como cristal estilhaçado. Porque quem ama de verdade não coloca preço no sentimento. Adrian abriu a boca para responder, mas não saiu som algum. Eles se encararam por longos segundos, o peso de tudo que estava sendo destruído pairando entre eles como fumaça tóxica. Saia!
Isabela disse finalmente, apontando para a porta com mão trêmula. Saia da minha loja. Isabela, saia! Ela gritou com uma força que veio das profundezas de sua alma ferida. Vá embora e não volte mais. Vá brincar de empresário com seus novos amigos europeus e me deixe em paz. Adrian ficou parado por mais alguns segundos, como se quisesse dizer algo que pudesse consertar o estrago. Mas não havia palavras para isso. Não havia volta para isso. Ele se virou e caminhou em direção à porta, cada passo ecoando como uma condenação. Na porta, ele pausou, sem se virar. Eu sinto muito, disse tão baixo que ela quase não ouviu. Eu também, Isabela respondeu, as lágrimas finalmente escapando, apesar de todos os seus esforços. Sinto muito por ter acreditado que você era diferente. Quando a porta se fechou atrás dele, Isabela desabou no chão entre suas flores, abraçando os joelhos contra o peito, enquanto soluçava descontroladamente. As tulipas amarelas que havia estado arranjando caíram espalhadas ao redor dela, suas pétalas bright, formando um tapete dourado de sonhos despedaçados. Pela primeira vez em semanas, a floricultura estava silenciosa novamente, mas desta vez o silêncio não era paz, era vazio. Era a ausência dolorosa de risos compartilhados, de conversas sussurradas, de mãos entrelaçadas entre as flores. Era o eco fantasmagórico de um amor que havia florescido intensamente, apenas para ser cortado pela raiz quando a realidade mostrou suas garras afiadas. Isabela permaneceu ali no chão por horas, cercada pelas flores, que sempre foram sua fonte de consolo, mas que agora pareciam testemunhas mudas de sua devastação. O perfume doce dos jasmins se misturava com o sal de suas lágrimas, criando uma fragrância amarga de luto e perda. Ele já tinha tudo, menos o essencial, ela, mas havia escolhido manter tudo e perder a única coisa que realmente importava. 7 dias. 7 dias intermináveis, desde que Adrian Monteiro havia saído da floricultura, carregando consigo os fragmentos do coração de Isabela. 7 manhãs, acordando com os olhos inchados de tanto chorar. 7 tardes, arrastando-se pela loja como um fantasma entre as flores que pareciam ter perdido suas cores vibrantes. O mundo continuava girando ao redor dela. Clientes entravam e saíam, comprando arranjos para celebrações e lutos, mas Isabela sentia-se desconectada de tudo, como se observasse a vida através de um vidro embaçado. Naquela sexta-feira de dezembro, o céu amanheceu carregado de nuvens pesadas que prometiam chuva, espelhando perfeitamente o estado de espírito melancólico que dominava seu coração. Isabela estava arrumando mecanicamente um display de rosas vermelhas quando ouviu vozes agitadas do lado de fora. Curiosa, ela se aproximou da vitrine e espiou através do vidro, franzindo a testa ao ver uma pequena multidão se formando na calçada em frente à sua loja. "O que está acontecendo?" murmurou para si mesma, limpando as mãos no avental antes de abrir a porta para investigar. Do lado de fora, ela encontrou Dona Carmen, o senhor, Miguel, Ana, a jovem romântica, e pelo menos uma dúzia de outros clientes regulares, todos olhando fixamente na direção da rua principal, com expressões de espanto e curiosidade. O murmúrio de conversas excitadas pairava no ar como abelhas agitadas. "Dona Isabela!" Dona Carmen se virou ao vê-la, seus olhos brilhando com uma emoção que Isabela não conseguia decifrar. "Você precisa ver isso. Há uma procissão vindo pela rua." "Procissão?" Isabela perguntou confusa, seguindo o olhar da senhora idosa. E então ela viu. Descendo a rua em direção à sua loja, uma linha impressionante de homens de terno carregava arranjos florais monumentais. Não eram arranjos comuns, eram obras de arte botânicas que deviam ter custado uma fortuna. Buquês gigantescos de orquídeas raras,
composições elaboradas de rosas importadas, jardins suspensos de flores exóticas que Isabela só havia visto em revistas especializadas. Na frente da procissão peculiar, Adrian Monteiro caminhava com passos determinados, carregando pessoalmente um arranjo que fez o coração de Isabela parar completamente. Era uma réplica perfeita do primeiro buquê de violetas que ela havia vendido para ele, mas amplificado em escala e beleza de uma forma que desafiava a realidade. Centenas de violetas africanas de todas as tonalidades de roxo imagináveis, arranjadas com uma precisão artística que só alguém que realmente entendia a linguagem das flores poderia criar. Meu Deus! Isabela sussurrou, sua mão voando para cobrir a boca em choque absoluto. A procissão parou diante da floricultura. E Adrian se destacou do grupo, aproximando-se dela com os olhos brilhando de uma determinação que ela não via há uma semana. Ele estava diferente. Seus cabelos ligeiramente desarrumados, a barba por fazer, dando-lhe uma aparência mais selvagem, e seus olhos carregavam uma intensidade desesperada que a fez tremer. Isabela Santos. Ele disse alto o suficiente para que todos os presentes ouvissem, sua voz ecoando pela rua como uma declaração pública. Preciso falar com você. Adrian, o que é tudo isso? Ela perguntou, gesticulando para os arranjos magníficos que transformaram a rua numa explosão de cores e perfumes. Isso, ele disse, dando um passo para mais perto, é a minha resposta para aqueles idiotas europeus que acham que sabem o que é verdadeiramente valioso na vida. Isabela sentiu o coração acelerar perigosamente. Não entendo. Cancelei a fusão, Adrian anunciou, sua voz carregada de uma liberdade que ela nunca havia ouvido antes. Disse para eles que não estou interessado em fazer negócios com pessoas que julgam o valor de uma pessoa pela conta bancária ou código postal. Você cancelou? Isabela repetiu, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Cancelei tudo. E sabe o que descobri quando assinei os papéis de desistência? Descobri que não me importo nem um pouco. Porque nos últimos 7 dias eu me senti mais miserável do que em toda a minha vida anterior. Adrian se ajoelhou ali mesmo, na frente de todos os vizinhos curiosos e clientes boquiabertos, segurando o arranjo magnífico de violetas como se fosse um tesouro sagrado. Isabela, eu fui um covarde. Fui um idiota completo, que quase perdeu a única coisa real e pura que já aconteceu na minha vida. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Isabela, mas desta vez eram lágrimas de esperança, não de dor. Adrian, deixe-me terminar, ele implorou, sua voz quebrando ligeiramente. Passei estes 7 dias tentando me convencer de que havia feito a escolha certa. Tentei voltar à minha vida antiga, mergulhar no trabalho, fingir que você era apenas uma distração temporária. Mas cada manhã que eu acordava sem poder vir aqui, cada tarde que passava sem ouvir sua risada, cada noite que dormia sem sentir o perfume das flores em suas mãos, eu morria um pouco mais. A multidão ao redor havia crescido. Pessoas parando na rua para assistir à cena dramática que se desenrolava diante da pequena floricultura. Mas Isabela só tinha olhos para Adrian, para a vulnerabilidade crua em sua expressão, para o amor desesperado que irradiava de cada poro de seu ser. Você me ensinou que o dinheiro não compra as coisas que realmente importam, Adrian continuou, sua voz ganhando força e convicção. Me ensinou que honestidade vale mais do que todos os contratos do mundo. Me ensinou que eu posso ser apenas humano, falho e imperfeito, e ainda assim ser amado por isso. Ele estendeu uma das mãos, revelando uma pequena caixa de veludo que havia estado escondida entre as violetas. Quando a abriu, Isabela ofegou audível ao ver o anel mais lindo que já havia contemplado. Não era ostensivo ou exagerado, mas delicado e perfeito, com um diamante solitário rodeado por pequenas pedras roxas que pareciam violetas cristalizadas.
Isabela Santos, Adrian disse, sua voz agora firme e clara como cristal. Você aceita se casar com um homem que aprendeu que o amor vale mais do que qualquer império? Você aceita ser minha esposa, minha parceira, minha razão de acordar todos os dias com vontade de ser uma pessoa melhor? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo o trânsito distante parecia ter parado para ouvir a resposta. Isabela olhou para o homem ajoelhado diante dela, para os arranjos magníficos que ele havia trazido como prova de sua devoção, para os rostos expectantes dos vizinhos que se tornaram testemunhas involuntárias daquele momento épico. Você tem certeza? Ela perguntou suavemente, sua voz trêmula de emoção. Tem certeza de que não vai se arrepender quando a realidade bater novamente? A única coisa de que tenho absoluta certeza, Adrian respondeu com convicção inabalável, é de que uma vida sem você não é vida nenhuma. É apenas existência vazia, disfarçada de sucesso. Isabela estendeu a mão trêmula, permitindo que ele deslizasse o anel em seu dedo. O encaixe foi perfeito, como se a joia tivesse sido criada especificamente para ela. Sim, ela sussurrou, e depois repetiu mais alto para que todos ouvissem. Sim, eu aceito. A rua explodiu em aplausos e gritos de alegria. Adrian se levantou num movimento fluido e a puxou para seus braços, girando-a no ar, enquanto ela ria e chorava simultaneamente. Quando ele finalmente a colocou no chão, suas bocas se encontraram num beijo apaixonado que selou não apenas seu compromisso, mas também a transformação completa de ambos. Eu te amo, Adrian murmurou contra seus lábios, as palavras saindo finalmente livres depois de semanas sendo represadas por medo e insegurança. Eu também te amo, Isabela respondeu, suas mãos enquadrando o rosto dele com ternura infinita. Desde o primeiro dia que você apareceu aqui, molhado de chuva e perdido no meio das minhas flores. Tá, eles se beijaram novamente, cercados pelos perfumes celestiais dos arranjos que Adrian havia trazido, envolvidos pelos aplausos entusiasmados dos vizinhos e clientes que testemunharam o triunfo do amor sobre as convenções sociais. O senhor, Miguel chorava abertamente. Dona Carmen batia palmas como uma criança e Ana gritava, eu sabia que vocês eram almas gêmeas. E agora? Isabela perguntou quando finalmente se separaram, seus rostos ainda próximos o suficiente para compartilharem respirações. Agora, Adrian sorriu, o primeiro sorriso genuinamente feliz que ela via em seu rosto há uma semana. Agora nós começamos nossa vida juntos. Uma vida onde o que importa é o amor que construímos, não o dinheiro que acumulamos. Isabela olhou ao redor, para os arranjos magníficos, para os rostos radiantes dos espectadores, para o anel que brilhava em seu dedo como uma promessa cristalizada. E a floricultura? A floricultura vai continuar sendo exatamente o que sempre foi, um lugar onde o amor floresce e onde milagres pequenos acontecem todos os dias. Adrian respondeu, entrelaçando seus dedos com os dela. A única diferença é que agora eu vou estar aqui para testemunhar cada um desses milagres ao seu lado. O milionário que tinha perdido uma carteira havia ganhado muito mais. O amor da florista que mudou sua vida.